Bom dia, gratidão a todos pela presença. Hoje nós vamos no capítulo 26, chamado A Ciência da Kriya Yoga. A ciência da Kriya Yoga, mencionada tantas vezes nestas páginas, tornou-se amplamente conhecida na Índia moderna por intermédio de Lahiri Mahasaya, guru do meu guru. A raiz sânscrita de cria é cri, fazer, agir, reagir. A mesma raiz se encontra na palavra karma, o princípio natural de causa e efeito. Assim, Kriya Yoga é união, yoga, com o infinito, por meio de uma certa ação ou rito, kriya. O yogi que pratica fielmente a técnica liberta-se gradualmente do karma ou da legítima cadeia de equilíbrio entre causas e efeitos. Em virtude de antigas imposições yogis, não me é permitido dar uma explicação completa da Kriya Yoga em livro destinado ao público em geral. A verdadeira técnica deve ser aprendida de um Kriyaban, Kriya Yogi, autorizado pela Self-Realization Fellowship ou Yogoda Satsanga Society da Índia. Paramahansa Yogananda concedeu aos que sucederiam como presidente, líderes espirituais e sua essa associação que é de Paramahansa Yogananda, Self-Realization Fellowship nos Estados Unidos e Yogoda Satsanga Society of India, que é na Índia. Então, ele concedeu aos que o sucederam autoridade para dar instruções e iniciação aos estudantes qualificados para receber o Kriya Yoga, ou mesmo designarem um ministro religioso ordenado pela Self-Realization e o Yogoda Satsanga Society of India. Então, ele, né, depois vai chegar nessa parte, que ele vai fazer essas sociedades, né, voltada para isso. Bom, Kriya Yoga é um método simples, psicofisiológico, pelo qual o sangue humano se descarboniza e é recarregado com oxigênio. Os átomos desse oxigênio extra são transmutados em corrente vital para rejuvenescer o cérebro e os centros da coluna vertebral. Sustando a acumulação de sangue venoso, o yogi pode diminuir ou evitar a degeneração dos tecidos. O yogi adiantado transmuta suas células em energia. Elias, Jesus, Kabir e outros profetas foram no passado mestres no uso de kriya ou de técnica semelhante, pelo qual materializavam ou desmaterializavam o seu corpo à vontade. A kriya é uma ciência antiga. Lahiri Mahasaya recebeu-a de seu grande guru Babaji, que redescobriu e elucidou a técnica depois das idades das trevas, época em que esteve perdida. Babaji batizou-a de novo simplesmente de Kriya Yoga. A Kriya Yoga que estou transmitindo ao mundo por seu intermédio neste século XIX, disse Babaji a Lahiri Mahasaya, é o revivecimento da mesma ciência que Krishna deu há milênios a Arjuna e que foi mais tarde conhecida por Patanjali e Cristo e por São João, São Paulo e outros discípulos. Duas vezes o Senhor Krishna, o maior profeta da Índia, refere-se a Kriya Yoga no Bhagavad Gita. Um dos versículos diz: devotos oferecem o alento de prana, que entra no alento de apana, que sai, e o alento de apana, que sai no alento de prana, que entra, detendo desse modo a causa da inalação e da exalação, tornando desnecessária a respiração,
pela prática atenta de pranayama, a técnica de Kriya Yoga para controle da força vital. Então, assim, são técnicas de respiração. Prana, respira prana, e apana, né, respira. A interpretação é a seguinte: o yoga detém a degeneração do corpo, garantindo o suprimento adicional de prana, força vital, ao aquietar a ação dos pulmões e do coração. Ele também detém as mutações de crescimento no corpo pelo controle do apana, que é a corrente eliminadora. Deste modo, neutralizando o crescimento e a degeneração, o yoga aprende a controlar a força vital. Outro versículo do Gita diz: torna-se eternamente livre aquele perito na meditação, Muni, que, buscando a meta suprema, é capaz de retirar-se dos fenômenos externos, fixando o olhar dentro do ponto médio entre as sobrancelhas e neutralizando as correntes equilibradas de prana e apana, que flui no interior das narinas e dos pulmões, e que é capaz de controlar sua mente sensorial e seu intelecto, e de banir o desejo, o medo e a ira. Krishna também relata, Bhagavad Gita, que foi ele, numa encarnação anterior, que transmitiu a yoga indestrutível ao antigo iluminado, Vivasvati, que a deu a Manu, o grande legislador. Este, por sua vez, instruiu Ikshvaku, fundador da dinastia solar dos guerreiros da Índia. Assim, passado de um para outro, a yoga régia foi guardada pelos rishis até o advento das eras materialistas. O início das eras materialistas, segundo cálculos das escrituras hindus, foi 3102 a.C. O ano assinalou o começo da última Dvapara Yuga, descendente do ciclo equinocial, e também o princípio da Kali Yuga, do ciclo universal. A maioria dos antropólogos, acreditando que há 10.000 anos a humanidade vivia na barbárie da Idade da Pedra, rejeita sumariamente como mitos as tradições amplamente difundidas das antiquíssimas civilizações da Lemúria, Atlântida, Índia, China, Japão, Egito, México e muitas outras terras. Patanjali refere-se a Deus como verdadeiro som cósmico de Om, que é ouvido em meditação. Om é o verbo criador, o zumbido do motor cósmico, a testemunha da presença divina. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, Apocalipse 3,14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, o Verbo On, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. O Om dos Vedas veio a ser palavra sagrada dos tibetanos, Amin dos muçulmanos e Amém dos egípcios, gregos, romanos, judeus e cristãos. Seu significado em hebraico é seguro, fiel. Até mesmo o iniciante em yoga pode logo ouvir o maravilhoso som de Om. Ao receber este beatífico encorajamento espiritual, ele fica convencido de que está em comunhão com os reinos sobrenaturais. Patanjali, assim, se refere uma segunda vez à técnica de Kriya Yoga, o controle da força vital. A libertação pode ser atingida
pelo pranayama que se realiza ao dissociar o curso da inspiração e da expiração. São Paulo conheceu a Kriya Yoga ou uma técnica semelhante pelo qual podia ligar e desligar dos sentidos das correntes vitais. Por isso pôde dizer: Eu vos declaro, irmãos, por vosso regozijo em Cristo, que morro todos os dias. 1 Coríntios 15, 31. Nosso regozijo é a tradução correta, não como geralmente se traduz, vosso regozijo. São Paulo se referia à universalidade da consciência crística. Empregando um método de centralizar internamente toda a força vital do corpo, via de regra dirigida apenas para fora, para o mundo sensorial, emprestando-lhe assim aparente validade, São Paulo experimentava todos os dias a verdadeira união yogi, o regozijo, bem-aventurança, da consciência crística. Neste venturoso estado, tinha consciência de estar morto para as ilusões sensoriais, livre do mundo de Maya. Nos estados iniciais de comunhão com Deus, Sabikalpa Samadhi, a consciência do devoto funde-se com o espírito cósmico. A força vital é retirada do corpo, que então parece morto ou imóvel e rígido. O yogi possui plena consciência de seu estado físico de animação suspensa. Todavia, à medida que progride para estados espirituais mais elevados, Nirvikalpa Samadhi, comunga com Deus sem a imobilidade física e o faz com sua consciência normal de vigília, até em meio aos exigentes deveres mundanos. Isto é, em Sabikalpa Samadhi, o devoto ainda mantém leve sensação de estar separado de Deus. Em Nirvikalpa Samadhi, ele realiza plenamente sua identidade como espírito. A Kriya Yoga é um instrumento que pode acelerar a evolução humana, explicava Sri Yukteswara a seus estudantes. Os antigos yogis descobriram que o segredo da consciência cósmica está intimamente ligado ao domínio da respiração. Essa é a contribuição ímpar e imortal da Índia ao tesouro do conhecimento mundial. A força vital, que normalmente está ocupada mantendo a pulsação cardíaca, precisa ser liberada para atividades superiores por meio de um método que acalme e detenha as demandas incessantes da respiração. O Kriya Yoga dirige mentalmente sua energia vital para cima e para baixo, em torno dos 6 centros espinhais, bulbo raquiano, plexos cervical, dorsal, lombar, sacro e coquígeo, correspondente aos 12 signos astrais do zodíaco do homem, o homem cósmico simbólico. Meio minuto de revolução da energia ao redor da sensível medula espinhal efetua progressos sutis na evolução do homem. Esse meio minuto de cria equivale a 1 ano de desenvolvimento espiritual natural. O sistema astral do ser humano, com 6 constelações internas, 12 por polaridade, né? Então, é aqui, na frente e atrás, então são 6, e mais aqui 7, né? 6, e na frente e atrás, 12, tá? O sistema astral do ser humano, com 6 constelações internas, 12 por polaridade, girando em torno do Sol, do olho espiritual onisciente, está interrelacionado com o Sol físico e os 12 signos do zodíaco. Todos os homens são assim afetados por um universo interno e outro externo. Os antigos rishis descobriram que os ambientes terrenos e celestes do homem, numa série de ciclos de 12 anos,
o impulsionam para frente em sua senda natural. As Escrituras asseveram que o homem requer 1 milhão de anos de evolução normal, sem doenças, para aperfeiçoar seu cérebro e atingir a consciência cósmica. 1.000 crias praticadas em 8 horas e meia dão ao yoga em um dia o equivalente a 1.000 anos de evolução natural, 365 mil anos de evolução em um ano. Em 3 anos, o Kriya Yogi pode assim alcançar, por meio do esforço pessoal inteligente, o mesmo resultado que a natureza apresenta em 1 milhão de anos. Sem dúvida, o atalho da Kriya Yoga só pode ser trilhado por yogis profundamente desenvolvidos. Com a orientação de um guru, tais yogis preparam cuidadosamente seu corpo e cérebro para suportar a força gerada pela prática intensiva. O principiante em Kriya pratica esta técnica yoga apenas de 14 a 24 vezes, 2 vezes ao dia. Alguns yogis obtêm a emancipação em 6, 12, 24 ou 48 anos. Um yogi que morre antes de atingir a completa realização leva consigo o bom karma do seu esforço passado em Kriya. Na vida seguinte é naturalmente impelido ao objetivo infinito. O corpo de um homem comum é como uma lâmpada de 50 watts que não pode suportar 1 bilhão de watts da energia geradas pela prática excessiva de Kriya. Por meio do aumento regular e gradual dos exercícios simples e perfeitamente seguros de Kriya, o corpo humano transforma-se astralmente dia a dia e, por fim, está preparado para expressar o infinito potencial de energia cósmica que constitui a primeira expressão materialmente ativa do espírito. A Kriya Yoga nada tem em comum com exercícios respiratórios anticientíficos ensinados por alguns fanáticos mal orientados. Tentativas de forçar a retenção da respiração nos pulmões são artificiais e decididamente desagradáveis. A prática da Kriya, ao contrário, é acompanhada desde o início por sentimentos de paz e sensações suavizantes, de efeito regenerador na coluna. Esta antiga técnica yogi converte a respiração em substância mental. O adiantamento espiritual permite ao devoto conhecer a respiração como um conceito mental, um ato da mente, uma respiração sonho. Muitos exemplos poderiam ser dados da relação matemática entre a frequência respiratória do homem e as variações em seus estados de consciência. Uma pessoa cuja atenção esteja totalmente concentrada, como ao acompanhar um intricado argumento intelectual ou atentar alguma proeza física delicada ou difícil, automaticamente respira muito devagar. Fixidez de atenção depende da respiração lenta. Respiração rápida ou irregular acompanha inevitavelmente estados emotivos prejudiciais de medo, luxúria e raiva. O inquieto macaco respira em média 32 vezes por minuto, em contraste com a média humana de 18 vezes. O elefante, a tartaruga, a serpente e outros animais conhecidos por sua longevidade têm frequência respiratória mais lenta que a do homem. A tartaruga gigante, por exemplo, que pode alcançar 300 anos, respira somente 4 vezes por minuto. Os efeitos rejuvenescedores do sono devem-se à perda temporária no ser humano da consciência do corpo e da respiração. Dormindo, a pessoa torna-se um yogi. Todas as noites executa inconscientemente
o rito yoga é de libertar-se da identificação com o corpo e difundir sua força vital, as correntes curativas, na área central do cérebro e nos 6 subdínamos dos centros espinhais. Sem ter conhecimento, o homem, ao dormir, é recarregado pela energia cósmica que sustenta toda a vida. Fazendo uso de sua vontade, o yogi executa um processo simples e natural, conscientemente, não com a inconsciência e a lentidão de quem dorme. O Kriya Yogi usa a técnica para saturar e nutrir todas as suas células físicas com luz imperecível e, desse modo, conservá-las espiritualmente magnetizadas. Cientificamente, ele torna a respiração desnecessária, sem entrar, nas horas de prática, nos estados negativos de sono, inconsciência ou morte. Nos homens sujeitos à lei natural ou maia, o fluxo de energia vital se dirige ao mundo exterior. As correntes são desperdiçadas e usadas de modo abusivo nos sentidos. A prática de cria inverte o fluxo. A força vital é mentalmente guiada para o cosmos interior e se reúne às energias sutis da coluna. Por meio de tal reforço da força vital, o corpo e os neurônios do yogi são renovados por um elixir espiritual. Com alimentação apropriada, luz solar e pensamentos harmoniosos, pessoas que são conduzidas apenas pela natureza e por seu plano divino, alcançarão a autorrealização em 1 milhão de anos. São necessários 12 anos de vida saudável normal para que se efetue o mais leve refinamento na estrutura do cérebro. 1 milhão de anos solares são precisos para purificar a morada cerebral o suficiente para que manifeste a consciência cósmica. O Kriya Yoga, entretanto, pelo exercício dessa ciência espiritual, livra-se da necessidade de um longo período de cuidadosa observância das leis naturais. Desamarrando a corda da respiração que liga a alma ao corpo, a cria serve para prolongar a vida e expandir a consciência ao infinito. A técnica yoga vence o cabo de guerra entre a mente e os sentidos, enredados na matéria, libertando o devoto para que herde outra vez seu reino eterno. Ele sabe, então, que seu ser real não está limitado nem pelo invólucro físico, nem pela respiração, símbolo da escravidão mortal do homem ao ar, as compulsões elementares da natureza. Mestre de seu corpo e de sua mente, o Kriya Yogi finalmente vence o último inimigo, a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte, 1 Coríntios 15, 26. Pela incorruptibilidade de seu corpo após a morte, Paramahansa Yogananda provou ser um Kriya Yogi perfeito. Entretanto, nem todos os grandes mestres manifestam inalterabilidade física após a morte. As escrituras hindus nos dizem que tais milagres ocorrem apenas com um objetivo especial. No caso de Paramahansaji, o objetivo especial foi, sem dúvida, convencer o Ocidente do valor da yoga. Babaji e Sri Yukteswar ordenaram a Yoganandaji que servisse ao Ocidente. Paramahansaji cumpriu, na vida e na morte, a missão a que era incumbido. Bom, mestre de seu corpo e de sua mente, o Kriya Yoga finalmente vence o último inimigo, a morte. Assim comes a morte assim comes a morte que homens comem. Morta a morte, não mais morrer consome. Isso é Shakespeare, tá? Vou ler de novo.
Assim comes a morte que homens comem. Morta a morte, não mais morrer consome. Morta a morte, não mais morrer consome. A introspecção, ou sentar-se em silêncio, é um processo não científico de forçar que a mente e os sentidos amarrados pela força vital se separem. A mente contemplativa, em sua tentativa de retorno à divindade, é constantemente arrastada de volta aos sentidos pelas correntes da vida. A cria, controlando a mente diretamente por meio da força vital, é a via de acesso mais fácil, mais eficaz e mais científica para o infinito. Em contraste com o lento e incerto carro de bois, que é a via teológica para Deus, Kriya Yoga pode, com justiça, ser chamada de via aérea. A ciência yoga fundamenta-se no exame empírico de todos os tipos de técnicas de concentração e de meditação. A yoga capacita o devoto a ligar e desligar, conforme queira, a corrente vital que vai para os cinco telefones sensoriais: visão, audição, olfato, paladar e tato. Alcançando este poder de desligar os sentidos, é simples para o yoga unir a mente aos domínios divino ou ao mundo da matéria, à vontade. Ele não mais é puxado pela força, ele não mais é puxado pela volta, ele não mais é puxado de volta para a força vital contra a vontade. A esfera mundana de sensações desordenadas e de pensamentos inquietos. A vida de um Kriya Yogi adiantado é influenciada não pelos efeitos das ações passadas, mas apenas pelas diretrizes da alma. O devoto, desse modo, evita os vagarosos monitores evolutivos das ações egoístas, boas e más da vida comum. Enfadonhos e lentos como lesmas para o coração de águia. O método superior de viver pela alma liberta, o yogi, emergindo da prisão do ego, ele respira o ar profundo da onipresença. A escravidão do viver natural, por contraste, assume um ritmo humilhante. Ajustando a sua vida apenas à ordem evolutiva, o homem não pode exigir da natureza uma aceleração privilegiada. Embora viva sem cometer erros contra as leis que governam o corpo e a mente, ele ainda precisa do disfarce de 1 milhão de anos de encarnações para alcançar a emancipação final. Os métodos telescópicos do yogi, dissociando de identificações físicas e mentais em benefício da individualidade da alma, são recomendáveis, portanto, àqueles que se revoltam ante a perspectiva de 1 milhão de anos. Esse horizonte numérico é ampliado para o homem comum, que não vive em harmonia com a natureza, e muito menos com sua própria alma. Ao contrário, ele persegue complexidades antinaturais e ofende em seu corpo e pensamentos a suave sensatez da natureza. Para ele, 2 vezes 1 milhão de anos mal bastam para libertá-lo. O homem vulgar, raramente ou nunca, compreende que seu corpo é um reino, governado no trono do crânio pelo rei Alma, com com regentes subsidiários dos 6 centros espinhais ou esferas de consciência. Esta teocracia se estende a uma multidão de súditos obedientes, 27 trilhões de células dotadas de inteligência segura, apesar de aparentemente automática, com a qual executam todos os deveres corporais de crescimento, transformação e decomposição. E 50 milhões de pensamentos e emoções essenciais, além das variações de fases alternativas na consciência do homem, numa vida média de 60 anos. Qualquer aparente insurreição no corpo ou na mente contra o rei alma, manifestando-se como doença,
ou irracionalidade não se deve à deslealdade dos humildes súditos, mas brota do mau uso, presente ou passado, que o homem fez de sua individualidade ou livre-arbítrio, a ele conferido junto com uma alma e jamais revogável. Identificando-se com um ego superficial, acredita o homem que é ele quem pensa, quer, sente, digere alimentos e conserva-se vivo. Jamais admitindo pela reflexão, apenas um pouco bastaria, que em sua vida ordinária ele não passa de um boneco das ações passadas, karma, e da natureza ou meio ambiente. Reações intelectuais, sentimentos, humores e hábitos de cada pessoa são meros efeitos de causas pretéritas desta ou de uma vida anterior. Entretanto, acima dessas influências paira sublime a sua alma régia. Rejeitando verdades e liberdades transitórias, o Kriya Yogi vai além de toda ilusão e penetra no seu eu desacorrentado. As escrituras do mundo declaram que o homem não é um corpo corruptível, mas uma alma vivente. Na Kriya Yoga, ele encontra o método para comprovar esta afirmação. O ritual exterior não pode destruir a ignorância, pois não são mutuamente contraditórios, escreveu Shankara em sua famosa Centúria de Versos. Só o conhecimento experimental destrói a ignorância. O conhecimento só pode surgir por meio da investigação. Quem sou eu? Como nasceu este universo? Quem o fez? Qual é a sua causa material? Este é o tipo de investigação a que me refiro. O intelecto não tem resposta para estas perguntas. Assim, os rishis desenvolveram a yoga como técnica de pesquisa espiritual. O verdadeiro yogi, retirando os pensamentos, a vontade e os sentimentos da identificação falsa com os desejos corporais, unindo a mente às forças superconscientes nos santuários da coluna vertebral, vive assim no mundo como Deus planejou. Ele não é impelido por impulsos do passado, nem por motivações recentes da insensatez humana. Tendo recebido a realização de seu desejo supremo, ele está seguro no abrigo final do espírito inexarivelmente bem-aventurado. Referindo-se à eficácia metódica e segura da yoga, Krishna louva o yogi tecnológico com as seguintes palavras: considera-se o yogi maior do que os ascetas que disciplinam o corpo, maior até dos que seguem o caminho da sabedoria, Jnana Yoga, ou o caminho da ação, Karma Yoga. Se tu, ó discípulo Arjuna, um yogi. Tem uma nota, Bhagavad Gita. A ciência moderna está começando a descobrir os efeitos curativos e rejuvenescedores realmente extraordinários que o estado sem respiração proporciona ao corpo e à mente. Dr. Alvan Barak, do Colégio of Physicians and Surgeons de Nova York, iniciou uma terapia local de descanso dos pulmões e está recuperando a saúde de muitos pacientes de tuberculose. O uso de uma câmera estabilizadora de pressão permite que o paciente não respire. The New York Times, 1º de fevereiro de 1947, cita o Dr. Barak. O efeito da cessação da respiração no sistema nervoso central é de considerável interesse. É notável a diminuição do impulso que movimenta os músculos voluntários nas extremidades. O paciente pode ficar deitado na câmera durante horas sem mudar de posição ou mexer as mãos. O desejo de fumar desaparece quando a respiração voluntária cessa.
mesmo em pacientes acostumados a fumar 2 maços de cigarros por dia. Em muitos casos, o relaxamento é de tal ordem que o paciente dispensa distrações. Em 1951, o Dr. Barak confirmou publicamente o valor do tratamento, assinalando que não são apenas os pulmões que descansam, mas também o corpo todo e aparentemente até a mente. O coração, por exemplo, tem seu trabalho reduzido a 1/3. Os pacientes param de se preocupar, ninguém se sente entediado. Partindo desses fatos, começa a se entender como é possível aos iogues sentar-se imóveis por longos períodos sem impulso mental ou físico para atividade inquieta. Somente por meio desta quietude é que a alma pode encontrar seu caminho de volta a Deus. Embora os homens comuns precisem permanecer numa câmara estabilizadora para obter certos benefícios da ausência da respiração, o yogi precisa apenas da técnica da Kriya Yoga para receber recompensas tanto do corpo, tanto no corpo e na mente, como na consciência espiritual. Kriya Yoga é o verdadeiro rito do fogo, tantas vezes enaltecido no Gita. O yogi lança seus anseios humanos numa fogueira monoteísta, consagrada ao Deus incomparável. Esta é a verdadeira cerimônia yogi do fogo, em que todos os desejos passados e presentes são o combustível consumido pelo amor divino. A chama final recebe o sacrifício de toda a loucura humana e o homem fica livre de escórias. Seus ossos metafóricos, despojados de toda a carne sensual, seu esqueleto kármico branqueado pelo sol anticético da sabedoria, inofensivo diante do homem e do Criador. Ele está limpo, afinal. Assim termina esse capítulo, A Ciência da Kriya. É muito conhecimento, né? Vamos então fazer uma pequena respiração, vamos fazer um pranayama. Aquela respiração, então, com os 2 dedos, né? E respira de um lado, contando até 4, segura, 4, 2, 3, 4, solta do outro lado. 2, 3, daí solta em 8, dobro, tá? Então, vamos lá. Do lado que soltou, respira. 2, 3, 4, segura. 2, 3, 4, solta do outro lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respira. 2, 3, 4, segura. 2, 3, 4, solta do outro lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respira do lado que soltou. 2, 3, 4, segura. 2, 3, 4, solta do outro lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respira profundamente, solta o ar. Lembra que todos os nossos pontos, né, estão, deixa eu pegar aqui, são chakras, né? Os famosos chakras centros da coluna espinhal, né? Então, aqui, laríngeo, né, cardíaco, plexo solar, aqui, sexual e o coquígeno, ele chamou, né, que a gente chamou base, regidos pelo olho espiritual, aqui. Como os chakras, eles atravessam, né, eles são frente e costa, né, aqui, então são 6, 12, né, mais o olho espiritual, regendo todos, né, e nós temos é, essa esse sistema interno e o externo, regido pelos planetas, né, pelos astrológicos, né, pelo ambiente, como ele coloca. Bom, vamos então ficar em silêncio, 2 minutinhos, buscando lembrar do que foi falado, né, o que você sentiu, o que ficou importante para você.
Então vamos lá, respira fundo, fecha os olhos, relaxa o corpo. Respira profundamente e vai abrindo os olhos devagar. Então, termina o capítulo de hoje. Gratidão pela presença de todos e até amanhã, se Deus quiser. Gratidão.